Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua vida. Estamos aqui de volta e para dar continuidade à aula que você que não pôde estar presente, né? Nós vamos estar enviando agora, assim de uma forma bem resumida, pessoal, porque o espaço do aparelho não nos deixa tão à vontade, mas a gente vai pelo menos trazer assim uma, uma rápida introdução sobre a filosofia cristã. Nós já trabalhamos um pouco na aula anterior sobre a filosofia grega, né? Que é uma filosofia de uma linha helenística. Você sabe que toda a filosofia grega ela tem um norte helenístico. Falou de helenístico, está se falando dos gregos. E aí nós vamos estar tratando um pouco sobre a filosofia cristã. Nós sabemos que a filosofia grega, ela tem como seu objeto de estudo, como toda a ciência tem como objeto de estudo algo para se estudar. Então a filosofia também, quanto ciência, o seu objeto de estudo, ele é a razão, a racionalidade das coisas, ok? E aí Aristóteles ele vai trazer uma definição, né, dizendo que é o estudo das últimas coisas, né? Esse estudo procura descobrir o estado final das coisas e assim, dentro de uma racionalidade, de um raciocínio lógico, trazer uma explicação dos acontecimentos das coisas. É importante observar, fazer essa observação, que a filosofia não é algo fechado, não é algo também arcaico, uma coisa ultrapassada, não. Ela tem algumas características e uma delas é que ela é aberta e abrangente a todo e qualquer raciocínio racional, pensamento racional acerca da vida, do dia a dia, que ela trata dos porquês da vida. Então ela é abrangente demais. Segunda característica dela é que ela não é arcaica, não é um assunto, uma ideia ou uma ciência que ficou ultrapassado lá no século V ou no século XVI, não senhor. Não ficou lá presa dentro de uma caixa de sapato, não. A filosofia, ela é algo dinâmica, ela é do dia a dia, ok? Toda hora você está usando ela, e é claro, existem muitas linhas de filosofia, mas estamos falando do dia a dia, a filosofia natural da vida. Mas agora eu quero tratar sobre a filosofia cristã, certo? Que é uma filosofia cristã? São ideias de pensamento que surgem também na Idade Média, um período que surgiu no século V. Alguns historiadores vão dizer que foi em 580, eu sei que foi no século XV. Essa é a precisão que nós temos, não é? A questão de se foi em 530, 540, você não tem que se preocupar quanto a isso não. Mas o período é esse, foi no século V, e esse período foi dividido pelos historiadores em quatro períodos, né? Nós podemos chamar o período de Idade Antiga, né? O segundo de Idade Média, ou período classe média, podemos chamar assim também, né? E Idade Moderna, sem contar que houve também o período contemporâneo, né? Ela foi dividida nesses quatro períodos aí, onde nós podemos ter e fazer uma rápida observação quanto à história no seu contexto dentro de cada período. Mas nós não vamos nos prender aos períodos da filosofia, não. Eu quero embasar com você aqui hoje a respeito da filosofia cristã como uma introdução, tá certo? Então, na Idade Média, começou no século XV ao século XVI, e aí marcada, né, na época pelo Império Romano, né?
e no fim foi tomada por Constantino, pelos turcos, conhecido também, que é bom fazer essa observação, que a filosofia ela alcançou o período da Idade das Trevas, que é considerado também como idade do período clássico ou Idade Média, também é conhecido como Idade Média, porque foi o período onde surgiu também ali o Renascimento, que se trata do conhecimento, um conhecimento também empírico. O conhecimento empírico era esse conhecimento grego aí, da filosofia, que era tratado através da natureza e de todas as formas naturais do conhecimento humano. Então foi nesse período aí que a filosofia cristã também ela teve a sua atuação, certo? Agora eu quero com você só distinguir, fazer uma distinção da filosofia helenística grega para a filosofia cristã. A filosofia cristã ela tem a sua grande diferença, não só da filosofia grega, mas das orientais também, de outras filosofias que já existiam no século V, tá certo? Então, por sua vez, a filosofia cristã, ela não vai apenas usar uma filosofia cristã embasada no Evangelho, ok? Como fonte de conhecimento, como fonte de objeto também, o Evangelho, a pessoa de Jesus, mas também a racionalidade dos fatos. A filosofia cristã, ela não foge, ela não fica separada, ela não é inimiga da filosofia grega. Não no aspecto da racionalidade, porque a filosofia cristã também tem em si a racionalidade das coisas, ok? Ela busca de uma forma racional, teórico, provar a existência de Deus também, ok? E aí a gente não pode fazer confusão de uma filosofia cristã para a teologia. A filosofia ela busca com base na racionalidade dos fatos e também como objeto de estudo a fé e o Evangelho, certo? Trazer respostas para a existência de Deus. Porém, a teologia ela é uma ciência que vai estudar de forma sistemática, detalhada, tá certo? Detalhada por quê? Porque, por exemplo, um dos dogmas da igreja, cristocêntrico, ou seja, cristologia, né? Que é a ciência que estuda sobre Cristo. Então a teologia vai entrar aí em que aspecto? Vai entrar no estudo sistemático da vida de Cristo, né? Desde o seu nascimento, desde as promessas messiânicas, né? Da vinda do Messias, né? Desde a profecia que Deus usou lá no Jardim do Éden, até a sua morte e ressurreição, né? Porque estamos se tratando da vida de Cristo. Então, vai falar também da sua ascensão, da sua segunda vinda, da sua terceira vinda, enfim. Tudo a respeito de Cristo, tanto do Cristo como homem, como Cristo como Deus. A teologia vai trabalhar isso aí. Então, essa é a diferença que existe do Logos em relação à filosofia grega, a cristã e a teologia. A teologia é uma ciência que estuda sistematicamente os dogmas doutrinários da igreja. Ok? E aí os dogmas doutrinários da igreja você sabe, né? A teontologia, que é a ciência que vai estudar sobre Deus, né? Que vai especular a respeito da pessoa de Deus. A cristologia, a hermatiologia, né? Enfim, aí vai a eclesiologia, né? Enfim, nós vamos trabalhar isso aí. Isso é uma tarefa da teologia, tá certo? Só que isso é um pouco complexo. Em que sentido? Porque no período dos filósofos cristãos, eles vão afirmar que algumas verdades só podem ser apreciadas ou confirmadas ou aceitas
pela igreja como um dogma de verdade através da fé. Né? Algumas verdades vão ser aceitas apenas através da fé. Mas eles não ficam só nisso não. Eles vão dizer também que outras verdades bíblicas a respeito de Deus, tá certo? Vai também necessariamente ser estudada através da razão. Ou seja, tanto a filosofia, o objeto de estudo da filosofia cristã, que é a fé, e o evangelho, né, a pessoa de Cristo, quanto a filosofia grega, que usa como objeto de estudo a razão, você vai observar que tanto um quanto o outro vai se harmonizar de certa forma. Tá? Então, a fé, ela vai ditar alguns determinantes, alguns limites em relação à realidade racional das coisas, certo? A fé vai delimitar, ela vai colocar alguns limites, ou seja, ela vai buscar uma forma racional. Olha a filosofia cristã precisando agora da racionalidade da filosofia grega. Ela vai buscar de forma racional para não contrariar os pensamentos de outros religiosos que existem na época. Que na época do século V, ou seja, do nascimento da filosofia cristã, havia muitas filosofias cristãs, mas que não tinham como base de estudo o evangelho e a fé. Eles tinham como base de estudo a racionalidade de Aristóteles, de Platão. Veja que eu estou falando de uma filosofia cristã. Então havia muita contrariedade nisso aí. Então, para eles não fazerem essa divisão, não contrariarem um ao outro, o que é que eles arrogaram? Bom, vamos entender o seguinte, que existem verdades que só podem ser compreendidas pela fé, mas existem verdades que só podem ser compreendidas também pela razão, tá certo? Então, nesse sentido, tá certo? Nesse sentido, os gregos eles vão fazer a definição do logos. Dentro desse aspecto, eles vão fazer a definição do logos. E o que é que eles definem, então? Para os gregos, o logos, filosofia, philo, amor, ele não vem do agapá, ou seja, do amor de Deus. O logos aqui, que é a busca do conhecimento, como definição do philos, que é amor, filosofia, zofia, sabedoria, philo, amor, então está ligado ao eros do Deus grego, ok? E se você quiser substituir amor por desejo ardente, não tem nenhuma diferença, porque esse amor aqui da filosofia grega é o amor ardente. Então o logos aqui, que é o verbo da busca do conhecimento, é o desejo ardente por esse conhecimento. Então não tem nada a ver com a filosofia cristã, ok? Desejo pelo conhecimento ou saber, para atingir a perfeição, né? Para chegar ao ápice das verdades da vida. Já na filosofia cristã ou período medieval, a filosofia é consolidada por uma consciência cristã, com a razão filosófica científica, né? Eles vão usar também como um método científico a metafísica também. O que quer dizer essa palavra? A metafísica, a expressão meta significa expansão, ok? E a física está ligado ao estado, ao aspecto físico do ambiente. Então, metafísica é o espaço que eu tenho físico para a racionalidade das coisas. Então você vai ver que a filosofia ela buscava dentro da razão um conceito de definição lógico dos fatos. Os gregos medievais tinham a diferença na sua língua, ou seja, no logos. Já o logos da filosofia cristã,
que é a filosofia medieval, a diferença é que o philos não era amor ardente, não. O philos aqui está relacionado ao amor agapau, ou amor agape, de Deus. Então, nesse conceito, nesse contexto de definição do logos da filosofia cristã, é que entra a diferença de objeto de estudo, tanto da filosofia grega como da filosofia cristã. Essa é a diferença que existe aí, certo? Então, para os filósofos cristãos, amor na concepção do logo é o amor de Deus. Se difere do eros, que é o filo do grego, tá certo? Que está ligado ao amor dos deuses pagãos, ok? Muito bem. Eu quero, nesse momento, passar para você o seguinte. Nós temos nessa busca, não sei se eu... Pronto. Nesse contexto que vemos de uma harmonização, porque você vai observar que existe uma certa harmonia entre a filosofia grega como objeto de estudo a razão, a racionalidade, e também a filosofia cristã como objeto de estudo o evangelho. Mas existe uma harmonia por meio da fé e da razão. Então a fé e a razão, elas não se separam em momento algum. Certo? Só que o que é que os cristãos, ou a patrística, né? Os nossos pais, eles vão definir em relação à fé e à razão? Eles vão definir o seguinte: como eu já disse a vocês, existem verdades que só podem ser comprovadas pela fé, e existem verdades que só podem ser comprovadas pela razão. Tá certo? Então, existem três vertentes aqui que eles vão colocar em pauta para mim e para você. Vertentes da filosofia cristã. O que eu estou tratando aqui é da filosofia cristã. A filosofia grega nós tratamos lá atrás. Estamos, volta e meia, falando um pouco da filosofia grega, mas para você ter uma compreensão do que a filosofia cristã está tratando e como ela se harmoniza com o objeto de estudo da filosofia grega. Então, eles colocaram algumas máximas. Qual é a máxima para a compreensão e para a harmonização da fé e da razão? A primeira, e máxima aqui, quando eu estou falando de máxima, que é uma linguagem do século V, significa princípio e conduta de vida. Princípios e conduta de vida. Primeiro, eles diziam: creio que é um absurdo que a fé e a razão eles não possam andar juntos ou não ter uma harmonização entre si, tá certo? E aí eles vão dizer que seria um absurdo não crer que a fé e a razão elas não se harmonizam. Segundo, eles vão dizer que crer é necessário para compreender. Eles vão afirmar isso, que para eles compreender a realidade e existência de Deus e das coisas criadas por Deus, e até da natureza em si, eles precisam crer para compreender, tá certo? E mesmo tendo essa filosofia de entender que eles precisam crer para compreender, eles vão admitir que mesmo assim a fé ela é superior a qualquer racionalidade que exista, mesmo havendo essa harmonia entre a fé e a razão. Em terceiro, eles vão dizer compreender para crer. Nessa compreensão da fé e da razão, cada um deles tinha o seu lugar de estudo. Compreender para crer. O que é que eles queriam dizer com isso? Estou falando aqui dos pais apostólicos, tá? Dos pais cristãos, tá? Estou falando aqui de uma filosofia cristã, tá? Então, o que é que eles diziam? Ambrósio, e Agostinho, né? E outros da época, eles diziam que tanto
as verdades que eram reveladas através da fé, elas tinham o seu campo de estudo separado, como também as verdades que eram reveladas pela filosofia grega, como objeto de estudo a razão, tinha também o seu campo de estudo. E nem o objeto de estudo da filosofia grega e nem o objeto de estudo da filosofia cristã era superior uma à outra. Havia um respeito mútuo entre uma e outra. E essa era a máxima dos nossos pais da antiguidade em relação aos pensamentos, né, à filosofia grega como também a cristã. Eles se diferenciavam, mas cada um tinha o seu espaço e nenhum contrariava o outro dentro dessa realidade, porque eles entendiam que havia verdades que se compreendia pela fé, mas havia verdades que se compreendia apenas pela razão. Tá certo? Essa é uma das questões. Para a gente finalizar, né, nós vamos observar que dentro dessa teologia cristã, porque a filosofia cristã ela vai trazer consigo, querendo ou não, da teologia. E a teologia, como eu já falei a vocês, diferencia da filosofia cristã porque ela estuda e preserva sistematicamente os dogmas doutrinários da igreja, ok? E podemos chamar de teologia dogmática, ok? A teologia que estuda os dogmas da igreja podemos chamar de dogmática. Há um outro ponto também que não só a filosofia cristã, mas a teologia trabalha em cima disso aí, sempre trabalhou, foi em relação da declaração de fé. Essa declaração de fé, ela recebe o nome de credo. Credo apostólico. Eu não sei se você já ouviu falar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Enfim, aquele credo que os padres citam lá na Igreja Católica. Esse credo aí não é deles, esse credo é nosso. Tem muita coisa que a igreja cristã, a igreja protestante, depois da reforma, não aderiu para os nossos dias. Mas é nosso, tá? É nosso esse credo aí. Então esse credo existiu lá no século V com o objetivo de manter e conservar os dogmas da igreja. E é aí onde a teologia entra, porque ela vem conservar, lembra que é uma das definições da teologia? Preservar, conservar os dogmas de forma fiéis à igreja, à luz do evangelho, à luz dos escritos sagrados, tá certo? Então isso foi uma forma de proteger. Só que na versão da igreja católica, o termo igreja aqui muda. Eles trocam a expressão Igreja de Cristo por Igreja Católica. Tá? Essa é a mudança que existe no credo da igreja. Porque eles vão dizer, creio na Santa Igreja, é um dos credos, está lá no finalzinho do credo. Creio na Santa Igreja Católica, né? Ou seja, na Santa Igreja Universal. Né? Só que a expressão católica significa universal, ok? Então eles colocam, creio na Santa Igreja Católica, né? E isso é uma diferença que existe na substituição da palavra. Mas o credo é o mesmo, tá certo? E aí por conta disso se tornou fácil identificar a verdadeira dogma, ortodoxia, que é uma expressão grega também para o ensino correto. Quando você ouvir falar de ortodoxia, significa ensino correto. Heterodoxia significa ensino errado, ok? Então foi a partir daí que eles começaram a proteger teologicamente os dogmas da igreja. Então o credo, a expressão credo quer dizer creio, eu creio, ou aquilo que eu creio. Credo significa isso. E o judaísmo também teve o seu credo. Não sei se você já ouviu uma expressão, se não me falha a memória, fica lá em Deuteronômio capítulo 6.
versículo 4 e 6, eles vão dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Então, eles repetem isso 3 vezes. Isso é um credo. Esse credo também se chama Shema, ou chamar, né? Chama-se credo. E os apóstolos, historicamente falando, eles conservaram esse credo até os dias de hoje em Israel. Ok? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, tá certo? E amanhã, né, que é domingo, nós vamos ter a nossa aula online a partir das 8 horas da manhã. E eu convido você que é aluno do IBADEP para estar conosco sem falta, em nome de Jesus. Espero ter ajudado você nessa compreensão. E aí vamos entrar propriamente dito agora na teologia. Vamos explicar um pouco como a teologia chegou até nós e vai ser uma bênção. Desde já, o meu grande abraço aos alunos do IBADEP, em nome de Jesus.